Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Renata, eu sou nutricionista, eu trabalho habitualmente na linha Low Carb e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que as pessoas perguntam muito no consultório, principalmente quem segue essa abordagem de baixo índice glicêmico. Hoje eu queria falar sobre adoçantes. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre os adoçantes, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem o nosso vídeo, compartilharem. Talvez algum amigo que está tentando fazer dieta tenha esse tipo de dúvida, pode ser que ele se beneficie dessas informações também. Então, vou falar um pouquinho o que são adoçantes. Adoçantes são substitutos do açúcar, são substâncias que foram desenvolvidas em laboratório e que conferem sabor doce aos alimentos, e muitas vezes esse sabor doce ele é oferecido com uma redução de calorias ou com uma isenção de valor calórico, tá? Então, os primeiros adoçantes eles foram descobertos de forma totalmente acidental. Os pesquisadores estavam fazendo pesquisas de outra natureza e utilizaram lá, caiu um pouquinho do produto no chão, eles colocaram a mão na boca e perceberam que isso era doce. E esse foi um dos caminhos da descoberta, por exemplo, do aspartame, tá? Mas inicialmente os adoçantes eles não foram utilizados para dieta, para emagrecimento. Eles foram muito utilizados na época das guerras, porque como todo o açúcar era destinado às tropas, até pelo valor energético, pelo valor calórico, as populações, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, acabaram consumindo muito esses produtos, especialmente a sacarina, que é aquele adoçante que todo mundo já viu, mesmo quem nunca experimentou já viu num bar ou num restaurante, que é aquele adoçante de tampa vermelha. Ele tem um custo bem reduzido, ele tem um poder adoçante bem alto, mas ele tem o famoso aftertaste. O que é o aftertaste? É aquele gosto residual que fica na boca da gente quando a gente consome aquele produto. Então, pessoal, assim, muitas vezes a pessoa tenta se inserir nesse universo dos adoçantes através desses produtos que têm um custo mais baixo. E muitas vezes elas não se adaptam, falam que todos são horríveis, enfim, que não tem realmente um interesse. Porém, existem outras classes de adoçantes que têm sido muito ressaltados aí para quem faz a dieta low carb. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho dos tradicionais, que todo mundo conhece. Então, o primeiro é a sacarina e o ciclamato, é um adoçante realmente de alto poder de conferir o sabor doce. Ele é totalmente não calórico, então ele não fornece nenhum valor energético, mas ele tem essa questão do aftertaste. Ele pode ser aquecido, né? Ele não sofre ação de alta temperatura e é um adoçante que não é o ideal, né? Mas muitas pessoas utilizam até pelo custo. Um outro adoçante que todo mundo já conhece, já ouviu falar, que era muito utilizado nos refrigerantes dietéticos, é o aspartame. O aspartame ele é formado por dois aminoácidos, que são o ácido aspartico e a fenilalanina, e esse adoçante ele também tem um sabor bem natural, as pessoas gostam geralmente. Mas, enfim, tem muita pesquisa hoje falando que ele tem algum tipo de problema relacionado a mudança na microbiota intestinal. O aspartame ele não pode ser aquecido, porque senão ele perde o poder adoçante. Então, hoje ele caiu um pouco em desuso, assim, é difícil você ter uma visibilidade desse adoçante no mercado. Um dos adoçantes que cresceu muito de aceitação nesses últimos 10, 15 anos foi a sucralose. A sucralose é um tipo de edulcorante que foi retirado da cana-de-açúcar, né, uma mudança aí na molécula do açúcar, e ela oferece um poder adoçante bem alto, aí alguns autores dizem que é em torno de 600 vezes mais doce que o açúcar. Ele pode ser aquecido, ele não tem um gosto amargo residual tão pronunciado quanto a sacarina e o ciclamato. Mas, para quem segue a dieta low carb, um dos autores mais importantes da low carb, que seria o Jason Fung, né, autor daquele livro O Código da Obesidade, ele costuma dizer que a sucralose ela gera produção de insulina, tá? Então, claro, pessoal, que não tem nem comparação em você utilizar um açúcar, tá? Então, as pessoas que são mais, assim, fundamentalistas na low carb, que realmente não tem esse poder de adaptação, muitas vezes elas demonizam esse adoçante.
mas é um adoçante de custo médio, é um adoçante que ele é não calórico e é um adoçante que muitas pessoas acabam utilizando, tá? Então eu acho assim, antes da gente sair demonizando um produto, vamos tentar ver custo-benefício. É muito melhor você usar a sucralose do que você usar o açúcar e ter uma elevação da sua insulina acompanhada de valor calórico, tá? Então eu acho que é muito importante a gente ter essa lucidez quando se trata desse assunto, tá? Outro adoçante também que é muito comum e é encontrado em todas as prateleiras é o stevia. O stevia, ele é originário de uma planta, por isso que é um adoçante considerado natural. Essa planta ela era muito utilizada pelos índios aqui no Brasil. E aqui no Brasil é bem comum a gente ter o acesso a esse produto. Ele também tem um custo acessível, muito embora seja mais caro do que a sacarina e o ciclamato, mas muitas pessoas não apreciam o sabor, dizem que o gosto é de planta queimada, enfim, não tem muita aceitação. Mas para, né, as pessoas mais fundamentalistas no low carb, é um adoçante que tem uma aceitação conceitual melhor, tá? E aí a gente vai falar daqueles adoçantes que todo mundo que segue a low carb já ouviu falar, que são o xilitol e o eritritol. Esses adoçantes, eles são diferentes, eles são adoçantes do grupo dos polióis, tá? A gente também tem o sorbitol, o manitol, tem outros adoçantes desse grupo também. Esses adoçantes, eles têm uma aceitação muito boa no meio low carb, né? As pesquisas dizem que eles não conferem aumento da produção de insulina, eles têm uma boa correspondência em relação ao açúcar, né, o poder adoçante do açúcar. O eritritol ele adoça um pouquinho menos, o xilitol um pouquinho mais, mas como nada é perfeito, eles também têm as suas dificuldades, principalmente relacionadas à questão de conforto abdominal. Então muitas pessoas têm uma intolerância a esses produtos, eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho intolerância aos chamados food maps, a gente até pode falar desse assunto num outro vídeo, né? Que são aqueles produtos que causam desconforto abdominal, gases, distensão abdominal ou diarreia para algumas pessoas. Então, assim, antes de você sair comprando 1 kg de xilitol e eritritol, dá uma provada, dá uma testada. Eles acabam sendo adoçantes extremamente caros, né? Um quilo aí de xilitol, eritritol, ele custa mais de R$50. E como eles têm uma boa correlação em relação ao açúcar, não é que você vai colocar uma quantidade pequena, você vai colocar uma quantidade semelhante ao que você colocaria de açúcar. Então, antes de sair comprando só porque você viu no grupo de low carb, só porque uma pessoa indicou xilitol e eritritol, é importante que você teste realmente a sua aceitação, né, no âmbito intestinal, porque não adianta você utilizar um produto que é de boa qualidade. Tem muitos estudos dizendo que o xilitol ele tem até um papel protetor em relação à cárie dentária e a outras infecções aí, até infecção de ouvido. Tem muito trabalho científico falando dos benefícios do xilitol, né, da ação que ele tem. Porém, para muitas pessoas a tolerância ela é baixa. Então, grandes quantidades desses dois adoçantes podem gerar desconforto abdominal. A literatura diz que o eritritol ele dá um pouquinho menos de desconforto, tá? Então, gente, eu queria deixar de mensagem final para vocês o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. A gente sempre fala isso nas nossas postagens, lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, que vocês também podem seguir. Então, as dosagens desses adoçantes, elas são consideradas seguras, né? Assim, existem órgãos de regulamentação. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a quantidade que as pessoas usam geralmente é inferior a 10% em relação à dose máxima. Então, por exemplo, eles estabelecem a dose máxima que pode causar algum risco com valores extremamente altos que a gente não conseguiria usar nem 10% quando a gente usa muito, tá? Então, antes de sair demonizando, falando que produz insulina, que é péssimo, que tem aí um estímulo da fome, então vamos pensar, você consegue tirar totalmente o açúcar da sua alimentação? Possivelmente não. Então o adoçante ele é uma boa ferramenta de passagem.
sempre com vistas a gente diminuir a nossa dependência ao sabor doce, tá? Mas assim, vamos lembrar disso, que se o ideal seria a gente tirar realmente o sabor doce do nosso dia a dia relacionado a aditivos alimentares, né? Lógico, vai comer uma fruta, algum alimento natural sem problema, né? Mas para você poder fazer essa transição em bebidas como sucos, chás e café, muitas vezes o adoçante ele pode ser uma alternativa viável. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem procurar os nossos outros canais, né, no Instagram, no Facebook. Pode postar também abaixo desse vídeo a sua dúvida que nós respondemos. Tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau para vocês.